Leitura do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Dr. Augusto Cury. Parte 2. 7 hábitos dos bons professores e dos professores fascinantes. Educar é ser um artesão da personalidade, um poeta da inteligência, um semeador de ideias. Capítulo 1. Bons professores são eloquentes. Professores fascinantes conhecem o fundamento da mente. Este hábito dos professores fascinantes contribui para desenvolver em seus alunos capacidade de gerenciar os pensamentos, administrar as emoções, serem líderes de si mesmos, trabalhar perdas e frustrações e superar conflitos. Bons professores têm uma boa cultura acadêmica e transmitem com segurança a eloquência as informações em sala de aula. Os professores fascinantes ultrapassam essa meta. Eles procuram conhecer o funcionamento da mente dos alunos para educar melhor. Para eles, cada aluno não é mais um número na sala de aula, mas um ser humano complexo com necessidades peculiares. Os professores fascinantes transformam a informação em conhecimento e o conhecimento em experiência. Sabem que apenas a experiência é registrada de maneira privilegiada nos solos da memória e somente ela cria avenidas na memória capazes de transformar a personalidade. Por isso, estão sempre trazendo as informações que transmitem para a experiência de vida. A educação passa por uma crise sem precedentes na história. Os alunos estão alienados, não se concentram, não têm prazer em aprender e são ansiosos. De quem é a culpa? Nem de uns, nem de outros. As causas são mais profundas. As causas principais são fruto do sistema social que estimulou de maneira assustadora os fenômenos que constroem os pensamentos. Estudaremos esse assunto no tópico a seguir. O palco da mente dos jovens de hoje é diferente dos jovens do passado. Os fenômenos que estão nos bastidores da mente deles e que produzem pensamentos são os mesmos, mas os atores que estão no palco são distintos. A qualidade e a velocidade dos pensamentos mudaram. Precisamos conhecer alguns papéis da memória e algumas áreas do processo de construção da inteligência para encontrar as ferramentas necessárias e capazes de dar uma reviravolta na educação. O primeiro hábito de um professor fascinante é entender a mente do aluno e procurar respostas incomuns, diferentes daquelas a que o jovem está acostumado. A síndrome SPA. A televisão mostra mais de 60 personagens por hora com as mais diferentes características de personalidade. Policiais irreverentes, bandidos destemidos, pessoas divertidas. Essas imagens são registradas na memória e competem com a imagem dos pais e professores. Os resultados inconscientes disso são graves. Os educadores perdem a capacidade de influenciar o mundo psíquico dos jovens. Seus gestos e palavras não têm impactos emocionais e, consequentemente, não sofrem um arquivamento privilegiado capaz de produzir milhares de outras emoções e pensamentos que estimulem o desenvolvimento da inteligência. Frequentemente, os educadores precisam gritar para obter o mínimo de atenção. A maior consequência do excesso de estímulos da TV é contribuir para gerar a síndrome do pensamento acelerado, SPA. Nunca deveríamos ter mexido na caixa preta da inteligência, que é a construção de pensamentos, mas infelizmente mexemos. A velocidade dos pensamentos não poderia ser aumentada cronicamente. Caso contrário, ocorreriam uma diminuição da concentração e um aumento da ansiedade. É exatamente isso que está acontecendo com os jovens.
A ansiedade da síndrome do pensamento acelerado gera uma compulsão por novos estímulos, numa tentativa de aliviá-la. Embora menos intenso, o princípio é o mesmo que ocorre na dependência psicológica das drogas. Os usuários de drogas usam sempre novas doses para tentar aliviar a ansiedade gerada pela dependência. Quanto mais usam, mais dependentes ficam. Os portadores da síndrome do pensamento acelerado adquirem uma dependência de novos estímulos. Eles se agitam na cadeira, têm conversas paralelas, não se concentram, mexem com os colegas. Esses comportamentos são tentativas de aliviar a ansiedade gerada pela síndrome do pensamento acelerado. A educação está falida, a violência e a alienação social aumentaram, porque, sem perceber, cometemos um crime contra a mente das crianças e dos adolescentes. Tenho convicção científica de que a velocidade dos pensamentos dos jovens há um século era bem menor do que a atual, e por isso o modelo de educação do passado, embora não fosse ideal, funcionava. Precisamos de um novo modelo de educação. No final do livro, comentarei 10 técnicas para produzirmos uma educação excelente, capaz de eliminar os efeitos negativos da síndrome do pensamento acelerado. Em minhas conferências, frequentemente pergunto aos professores com mais de 10 anos em sala de aula se eles percebem que os alunos atuais estão mais agitados que os do passado, e a resposta unânime é afirmativa. Precisamos de professores incomuns que compreendam o anfiteatro da mente humana. De professores comuns, o mundo está cheio. Pensar é excelente, pensar muito é péssimo. Quem pensa muito rouba energia vital do córtex cerebral e sente uma fadiga excessiva, mesmo sem ter feito exercício físico. Este é um dos sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Os demais sintomas são sono insuficiente, irritabilidade, sofrimento por antecipação, esquecimento, déficit de concentração, aversão à rotina e, às vezes, sintomas psicossomáticos, como dor de cabeça, dores musculares, taquicardia, gastrite. Porque um dos sintomas é o esquecimento, porque o cérebro tem mais juízo do que nós e bloqueia a memória para pensarmos menos e gastarmos menos energia. Muitos cientistas não percebem que a síndrome do pensamento acelerado é a principal causa da crise na educação mundial. Ela é coletiva, atinge grande parte da população adulta e infantil. Os adultos mais responsáveis apresentam uma síndrome do pensamento acelerado mais forte, e é por isso que ficam mais estressados. Por quê? Porque têm um trabalho intelectual mais intenso, pensam mais, são mais preocupados. A síndrome do pensamento acelerado dos alunos faz com que as teorias educacionais e psicológicas do passado quase não funcionem. Porque, enquanto os professores falam, os alunos estão agitados, inquietos, sem concentração e ainda por cima viajando nos seus pensamentos. Os professores estão presentes na sala de aula e os alunos estão em outro mundo. As causas da síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado gera uma hiperatividade de origem não genética. Desde os primórdios da humanidade, sempre existiu a hiperatividade genética, caracterizada por uma ansiedade psicomotora, inquietação e agitação do pensamento de fundo metabólico. Por isso, algumas pessoas sempre foram mais ansiosas, teimosas e hiperpensantes do que outras. Mas hoje há uma hiperatividade funcional não genética, a síndrome do pensamento acelerado. Quais são as causas da síndrome do pensamento acelerado?
A primeira, como disse, é o excesso de estímulo visual e sonoro produzido pela TV, que atinge frontalmente o território da emoção. Notem que não estou falando da qualidade do conteúdo da TV, mas do excesso de estímulos, sejam eles bons ou péssimos. A segunda é o excesso de informações. Em terceiro lugar, a paranoia do consumo e da estética, que dificulta a interiorização. Todas essas causas excitam a construção de pensamentos e geram uma psicoadaptação aos estímulos da rotina diária, ou seja, uma perda do prazer pelas pequenas coisas do dia a dia. Os portadores da síndrome do pensamento acelerado estão sempre inquietos, tentando garimpar algum estímulo que os alivie. Com respeito ao excesso de informação, é fundamental saber que uma criança de 7 anos de idade da atualidade tem mais informações na memória do que um ser humano de 70 a 1 ou 2 séculos. Essa avalanche de informações excita de maneira inadequada os 4 grandes fenômenos que leem a memória e constroem cadeias de pensamentos. Quem tem síndrome do pensamento acelerado não consegue gerenciar os pensamentos plenamente, não consegue tranquilizar sua mente. O maior vilão da qualidade de vida do homem moderno não é o seu trabalho, nem a competição, a carga horária excessiva ou as pressões sociais, mas o excesso de pensamentos. A síndrome do pensamento acelerado compromete a saúde psíquica de 3 formas: ruminando o passado e desenvolvendo sentimento de culpa, produzindo preocupações sobre problemas existenciais e gerando sofrimento por antecipação. Não basta ser eloquente para ser um professor fascinante. É preciso conhecer a alma humana para descobrir ferramentas pedagógicas capazes de transformar a sala de casa e a sala de aula em um oásis, e não em fontes de estresse. É uma questão de sobrevivência, pois, caso contrário, alunos e professores não terão qualidade de vida. E isso já está acontecendo. Vejamos como. Destruíram a qualidade de vida do professor. Uma revelação chocante. Na Espanha, 80% dos professores estão estressados. Na Inglaterra, o governo está tendo dificuldade de formar professores, principalmente de ensino fundamental e médio, porque poucos querem essa profissão. Nos demais países, a situação é igualmente crítica. De acordo com pesquisas do Instituto Academia de Inteligência, no Brasil, 92% dos professores estão com 3 ou mais sintomas de estresse e 41% com 10 ou mais. É um número altíssimo, indicando que quase a metade dos professores não deveriam estar em sala de aula, mas internada numa clínica anti-estresse. Compare este outro número. Na população de São Paulo, dramaticamente estressada, 22,9% estão com 10 ou mais sintomas. Os números gritam. Eles indicam que os professores estão quase 2 vezes mais estressados do que a população de São Paulo, que é uma das maiores e mais estressantes cidades do mundo. Creio que a situação em qualquer nação desenvolvida é a mesma. Os sintomas que mais se destacam são os ligados à síndrome do pensamento acelerado. Que tipo de batalha estamos travando para que nossos nobres soldados que se encontram no fronte, os professores, estejam adoecendo coletivamente? Que tipo de educação é esta que estamos construindo e que vem eliminando a boa qualidade de vida dos nossos queridos mestres? Damos valor ao mercado de petróleo, de carros, de computadores, mas não percebemos que o mercado da inteligência está falindo.
Não apenas os salários e a dignidade dos professores precisam ser resgatados, mas também a sua saúde. Professores e alunos estão coletivamente com a síndrome do pensamento acelerado. Um pedido aos professores fascinantes: por favor, tenham paciência com seus alunos. Eles não têm culpa dessa agressividade, alienação e agitação em sala de aula. Eles são vítimas. Detrás dos piores alunos há um mundo a ser descoberto e explorado. Há uma esperança no caos. Precisamos construir a escola dos nossos sonhos. Pensamentos para recordar. Bons professores se esquecem de sua saúde enquanto trabalham. Professores fascinantes cuidam de sua qualidade de vida enquanto dão aula. Eles sabem que precisam ter um caso de amor consigo mesmos para terem sucesso como educadores. Sabem que se sua vida ruir, todo o resto desmoronará. Bons professores transmitem informações, professores fascinantes transmitem conhecimento, aplicam o conhecimento que ensinam nas tramas da vida. Bons professores ensinam seus alunos a enxergar por um único ângulo os eventos da vida. Professores fascinantes os estimulam a desenvolver a inteligência multifocal e o raciocínio esquemático e a ter diversos pontos de vista sobre os fenômenos físicos e sociais. Bons professores conhecem a matéria que lecionam. Professores fascinantes vão além, conhecem a mente dos alunos. Bons professores conseguem atenção com gritos. Professores fascinantes conquistam a atenção com argúcia, perspicácia, gestos inusitados. Sabem que, devido à síndrome do pensamento acelerado, os alunos são agitados, inquietos, ansiosos. Por isso, rompem o cárcere da rotina e ensinam com humor e criatividade.